Bahia e Fluminense se enfrentaram pela Copa do Brasil, mas o que parecia ser apenas mais um duelo de quartas de final se transformou em um verdadeiro espetáculo de bastidores, sussurros de poder e decisões que deixaram a torcida em estado de choque. O placar final foi de 1-0 para o Bahia, com Luciano Juba anotando o gol da vitória nos minutos finais. Mas o que realmente chamou a atenção não foi apenas a bola na rede, e sim tudo o que aconteceu antes e depois do apito do árbitro. Polêmicas, decisões questionáveis e um enredo que já está sendo comparado a um roteiro de cinema. A sensação é clara: nada foi por acaso. Primeira revelação. O lance mais comentado da noite não foi o gol de Juba, mas sim o pênalti inicialmente marcado a favor do Fluminense. Torcedores vibraram, jogadores comemoraram e por alguns instantes parecia que o tricolor carioca teria a chance de abrir o marcador. Mas em questão de segundos, tudo mudou. O VAR foi acionado, o árbitro foi chamado à beira do campo e, num movimento que muitos classificam como estranho, ele anulou a penalidade. Segundo vozes que circulam em grupos de WhatsApp, a decisão não partiu apenas do árbitro. Rumores dizem que o árbitro de vídeo recebeu uma ordem direta da cabine, como se houvesse uma pressão invisível para mudar o destino da partida. O curioso é que até comentaristas experientes estranharam a velocidade e a firmeza com que a marcação foi revertida. Teria sido apenas zelo técnico ou um sinal claro de manipulação? Segunda revelação. A noite na Fonte Nova teve testemunhas ilustres. Há boatos de que dirigentes ligados à CBF estariam presentes no estádio, discretamente posicionados em camarotes fechados, fora das câmeras da transmissão. Torcedores mais atentos afirmam ter visto figuras conhecidas chegando de forma reservada, cercadas de seguranças. Isso acendeu ainda mais as teorias. Até que ponto a decisão de anular o pênalti foi puramente técnica e não política? Alguns jornalistas afirmam nos bastidores que a simples presença dessas figuras já colocava pressão sobre a arbitragem. Não seria a primeira vez que a presença de dirigentes influenciaria no apito. Coincidência ou não, a decisão beneficiou diretamente o Bahia, um clube que vem sendo exaltado como símbolo de ascensão do futebol nordestino. O questionamento que ecoa entre torcedores é simples: o jogo foi decidido dentro de campo ou nos corredores do poder? Terceira revelação. A imprensa baiana parecia já esperar algo fora do comum. Minutos antes da decisão do VAR, repórteres locais soltaram frases enigmáticas no ar, como se já soubessem que a marcação seria revista. Em comentários de bastidores, circula a versão de que jornalistas receberam informações privilegiadas durante o intervalo, alertando que o pênalti não iria vingar. Isso levanta um ponto perturbador. Como jornalistas poderiam prever uma decisão que, teoricamente, só o árbitro deveria tomar após análise? Será que havia uma rede de informações privilegiadas sendo repassadas para evitar surpresas? Em programas de rádio da capital baiana, alguns apresentadores comemoraram a anulação com entusiasmo incomum, o que gerou ainda mais desconfiança entre torcedores cariocas. Para muitos, ficou claro que parte da mídia já estava alinhada a um roteiro. A dúvida que paira é cruel. Será que o futebol foi contaminado por um script já escrito antes mesmo da bola rolar? À medida que essas revelações tomaram conta das redes sociais, a tensão entre as torcidas só aumentou. No Rio de Janeiro, torcedores do Fluminense acusavam um complô armado nos bastidores da CBF e da Copa do Brasil, sugerindo que a queda do time carioca seria conveniente para equilibrar forças regionais no torneio. Em Salvador, a euforia se misturava a uma sensação de que algo maior estava em jogo. Como se a vitória fosse mais que esportiva, fosse também política e simbólica. Entre áudios vazados, postagens misteriosas e insinuações que pipocam nos fóruns, o clima de conspiração está armado.
E o mais impressionante é que para cada lance duvidoso dentro das 4 linhas, surgia imediatamente uma interpretação de bastidores. Nada parecia espontâneo. Cada detalhe era analisado como parte de um tabuleiro maior. A Fonte Nova se transformou em palco, não apenas de futebol, mas de uma encenação que muitos acreditam ter sido cuidadosamente planejada. E se no placar final o Bahia saiu vencedor, no Tribunal da Opinião Pública quem venceu mesmo foi a dúvida. Até aqui, 3 revelações já incendiaram o debate. A pressão invisível sobre o VAR, a presença enigmática de dirigentes e o suposto aviso antecipado da imprensa. Mas ainda restam peças desse quebra-cabeça que deixam a história ainda mais perturbadora. A atmosfera de mistério e indignação que tomou conta da Arena Fonte Nova não parou nas arquibancadas. Depois do apito final, as teorias ganharam força e o que parecia apenas um jogo de futebol passou a ser interpretado como um grande enredo de bastidores. Revelamos os indícios mais visíveis, agora vamos mergulhar nas sombras que envolvem a arbitragem e expor os pontos mais obscuros desta noite. 4ª revelação. Áudios supostamente vazados começaram a circular em grupos privados de WhatsApp, e neles é possível ouvir trechos desconexos da comunicação entre árbitro de campo e VAR. Em alguns momentos, há cortes bruscos, como se partes importantes da conversa tivessem sido editadas ou apagadas. Em um desses áudios, uma voz não identificada aparece dizendo: "Revê logo. Não deixa correr." A frase foi interpretada por muitos como um comando direto, quase uma ordem para acelerar a revisão do pênalti e evitar discussões prolongadas. O detalhe que deixa a situação ainda mais suspeita é que, segundo fontes ligadas à transmissão, a própria CBF teria um controle paralelo de todas as gravações. Isso levantou a teoria de que só o que interessava foi liberado ao público, enquanto os diálogos mais comprometedores foram ocultados. Torcedores cariocas questionam: se não havia nada a esconder, por que a comunicação oficial divulgada foi tão fragmentada? Os boatos sobre esses áudios se espalharam rapidamente, gerando uma guerra de versões. De um lado, analistas tentavam justificar os cortes como falhas técnicas comuns. Do outro, torcedores revoltados afirmavam que nunca houve tanto acidente em transmissões de VAR quanto em jogos decisivos como esse. Para muitos, o silêncio que se impôs após a divulgação parcial das conversas foi mais ensurdecedor do que qualquer grito de gol. Afinal, se há realmente transparência, por que não mostrar tudo? 5ª revelação. A grande questão que explodiu depois do apito final foi simples e perturbadora. O VAR está sendo usado para corrigir erros ou para garantir resultados convenientes? Essa pergunta viralizou nas redes, sendo repetida em milhares de comentários no X, no Instagram e até em transmissões ao vivo de torcedores indignados. Muitos enxergam no episódio entre Bahia e Fluminense um retrato de algo muito maior, quase como uma engrenagem oculta que movimenta o futebol brasileiro. A dúvida que ecoa não é apenas sobre esse jogo, mas sobre o próprio futuro da competição. Quantos resultados já foram influenciados de forma silenciosa? Quantos pênaltis foram anulados ou confirmados não pela visão do árbitro, mas pelo interesse de quem opera a tecnologia? E aqui entra uma linha ainda mais delicada. Alguns torcedores levantam a hipótese de que o episódio serviu para consolidar um discurso. O futebol nordestino precisa ter protagonismo, e para isso o Bahia teria de ser favorecido em momentos decisivos. Essa narrativa, se verdadeira ou não, já foi suficiente para inflamar torcedores rivais e transformar a vitória em alvo de questionamentos. Não se trata apenas de um gol no fim da partida, mas de um símbolo que divide opiniões entre aqueles que celebram uma conquista histórica e os que enxergam manipulação descarada.
Nos corredores do futebol, essa discussão já chegou a níveis mais altos. Há quem diga que o caso Bahia x Fluminense será lembrado como o estopim de um debate mais amplo sobre o papel do VAR e a relação dele com a CBF. Alguns analistas mais ousados até afirmam que, em poucos anos, esse jogo poderá ser recontado como um divisor de águas, quando o torcedor finalmente percebeu que a tecnologia poderia ser tanto uma aliada quanto uma arma silenciosa. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o clima é de revolta. Torcedores do Fluminense sentem que foram traídos, não apenas pelo apito, mas pelo sistema que deveria garantir justiça. Já em Salvador, a euforia se mistura com desconfiança. Muitos celebram, mas não deixam de perguntar: será que essa vitória não cobrará um preço no jogo de volta no Maracanã? A teoria mais comentada é que o roteiro já está escrito. Um escândalo no primeiro jogo, seguido por um duelo épico no Rio, capaz de atrair milhões de olhos e transformar a Copa do Brasil em um espetáculo de audiência. Queremos saber de você, torcedor. Esse pênalti anulado foi apenas uma decisão técnica ou um recado direto dos bastidores do poder? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sino para não perder nenhum conteúdo e fortaleça o Vestiário Oculto FC com o seu like.